Olá, meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje o nosso encontro é com um dos mais jovens conhecidos e investigadores do Brasil, o Rafael Hungria. Psicólogo, palestrante e pesquisador no projeto Dáquila, tem vindo a realizar trabalhos no mundo inteiro na busca do despertar da consciência e na unificação da verdade que está por detrás de muitas manifestações do conhecimento. Criou o canal Unificação do Conhecimento e em 2001 assumiu o compromisso especial de partilhar a luz do conhecimento com a humanidade. Hoje está connosco para partilhar com Portugal os seus inúmeros conhecimentos e descobertas. Iremos falar de raças extraterrestres que estão no planeta, de manipulação do ADN dos seres humanos, da incrível cidade de Ratanabá, que possui tecnologia antiga super avançada, descoberta no Brasil, e de muitos mais temas interessantes. Rafael, bem-vindo ao Conversas da Alma. É um prazer termos aqui um dos mais jovens conhecidos brasileiros investigadores que tem feito um trabalho extraordinário. E para nós é também um prazer enorme podermos ter-te aqui no nosso canal e os nossos espectadores poderem ouvir aquilo que tens para nos dizer e partilhar connosco. Muito obrigado, César. É um prazer estar aqui no Conversas da Alma. Um abraço e um beijo a todos os amigos e amigas de Portugal. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar o conhecimento. Obrigado. Rafael, eu tenho aqui uma série de perguntas, porque eu tenho assistido alguns dos teus lives, ao teu trabalho, para perceber também o que é que realmente estás a desenvolver. E a minha primeira pergunta é que tu referes-te a 49 raças alien que influenciaram e influenciam o planeta. Explica-nos que raças são essas e como é que influenciam o planeta e os seres humanos. Nós somos visitados há milhões de anos por raças extraterrestres. Nós podemos compreender que existem vários tipos, várias raças diferentes no universo. E aqui no sistema Terra, onde nós estamos, existem raças planetárias, que nós chamamos, porque são raças que estão existindo e se manifestando, experienciando, né, o processo evolutivo na terceira dimensão, em corpos físicos, materiais. E não apenas nós, humanos, nós chamamos da raça adâmica, mas existem também raças planetárias de outros mundos físicos, como o nosso, que estão coexistindo conosco aqui. Entretanto, existem raças de outras dimensões, seres que têm um corpo com uma vibração em uma frequência mais acelerada, eles têm muito mais energia do que matéria e estão em dimensões superiores, da quarta dimensão para cima. E estes seres nós chamamos de dimensionais, e não planetários. Estes seres extraterrestres, que já estão em níveis superiores, trabalham em prol dos mundos de terceira dimensão, para que a evolução ocorra de forma mais ampla neste universo. Então, muitos chamam estes amigos das estrelas de Confederação dos Mundos Superiores, ou Conselho Cósmico, ou Hierarquia Cósmica. E também existem faixas intermediárias que outros grupos, outras hierarquias trabalham em colaboração com a humanidade. Nós entendemos a Terra de uma maneira diferente, como um grande sistema, e que existem outros mundos paralelos existindo neste sistema Terra. E dentro da manifestação divina, para esta criação cósmica, existem hierarquias de seres que eram conhecidos no passado como anjos e outros nomes conhecidos, né? Mensageiros de Deus. Esses seres vinham para colaborar com os mundos de terceira dimensão, ajudar na criação, na manutenção e na instrução das raças planetárias que estão evoluindo em mundos materiais. Tu falas também muito dos ultradimensionais. São estes seres que tu estás agora a mencionar? Sim, existe outra faixa evolutiva, outra linha evolutiva de seres dimensionais. Estes são os ultradimensionais. Eles interagem em todas as dimensões, em todos os planos. Esses já são diferentes dos seres extraterrestres em si, porque os seres têm corpo, têm silhueta humana, uma composição energética que eles podem se materializar na forma humana. Já os ultradimensionais, eles não têm a forma humana, eles são pura energia, e varia muito a frequência deles. Os ultras, né, que interagem em todas as dimensões até os níveis dos seres energéticos e outros
em escalas evolutivas superiores. Esses seres ainda são um mistério para nós, os ultras e os energéticos. Eles se manifestam como pura luz, pura energia, e podem até se comunicar conosco também. São conhecidos, em outras linhas de pensamento, como orbs, né? Até na Europa isso é mais conhecido como orbs. Sim, sim. Aquelas luzes, aqueles círculos de luz que aparecem nas fotos, nos vídeos, né? Seriam os ultras dimensionais. Agora, os seres extraterrestres dimensionais têm já a aparência humana, eles podem se manifestar como silhueta, com corpo. Já os ultras não, eles são pura energia. E de que forma é que eles influenciam os seres humanos? Sempre buscando auxiliar na evolução da humanidade, trazendo intuições, conhecimentos, avanços tecnológicos por parte dos seres dimensionais. Os ultras já têm uma função específica de acompanhar o ser humano na sua evolução. Cada um de nós, digamos, tem os seus ultradimensionais que nos acompanham. São nossos mentores, nossos guias, que muitos chamam de guias espirituais, né? Na verdade, são os ultras. Pelo menos cada um de nós tem 3 ultras amigos, né, que nos acompanham durante a vida. Sem dúvida. Também partilho dessa opinião. De que forma é que o ADN do ser humano foi manipulado pelos aliens, na tua visão? Existem 2 tipos de manipulação, de intervenção, que a humanidade sofreu durante a história. Uma tem a ver com a intervenção destes seres superiores, que nós podemos chamar das 49 raças, porque eles se reuniram nesse grupo, nesse conselho, nessa confederação de raças evoluídas, que são 49, para ajudar de tempos em tempos um projeto evolutivo para esse sistema Terra, que compõe a humanidade terrestre. Esta humanidade foi criada, sim, por eles. Existe uma interferência superior na criação da raça humana. Nós podemos chamar de seres adâmicos, que vêm de Adão e Eva para cá, porque existiram outras raças anteriores à nossa aqui. E existem muitos descendentes ainda dessas raças. Hoje a raça adâmica ela já se miscigenou com outras raças que existiram aqui. Porém, há mais ou menos 450 mil anos atrás, uma raça conhecida como os Anunnaki, são raças planetárias, são Ia-te raças perguntar isso. físicas, são Sim. seres humanos, só que diferentes de nós. Assim como Grace e outros seres extraterrestres de terceira dimensão. Eles não são seres dimensionais, eles são seres planetários. Têm corpo físico. E eles vinham de outros mundos de terceira dimensão para cá. Estes que aqui chegaram, os Anunnakis, colonizaram a Terra, exploraram essa região da Terra, queriam fazer mineração de ouro e queriam trabalhadores para eles. Nesse processo, nesse interim, eles encontraram uma espécie humana primitiva e começaram a manipular esse ser humano, a fazer modificações genéticas para aperfeiçoar este ser primitivo, este ser humano, que não era a raça adâmica. Chegou um ponto que os seres dimensionais vieram interceder em parceria com um desses Anunnakis, que é o Enki, O Enki. conhecido como Enki. O E lado ele bom, digamos, o lado bom dos Exato. Anunnaki. E ele decidiu colaborar com as 49 raças num projeto de aperfeiçoamento desta raça trabalhadora, desta raça escrava dos Anunnaki. Só que esta raça, que seria a raça mais perfeita, com a ajuda das 49 raças, essa intervenção divina que houve na Terra, o Enki colaborou com o aperfeiçoamento deste ser, surgindo assim Adapa, Adão, o primeiro ser humano nessa linhagem da raça adâmica. Qual seria o diferencial desse ser? Ele teria a centelha divina, a alma, essa biotecnologia que foi outorgada para o ser humano da Terra, esta raça que estava sendo aperfeiçoada, para que ele tivesse mental superior, a inteligência, a intuição, tivesse a centelha, a conexão com Deus, uma conexão direta, sendo que outras raças humanas planetárias primitivas ou de outras tipologias genéticas, até mesmo como os Anunnakis, não têm esta conexão direta. Eles têm o espírito, mas eles não têm esta alma, esta centelha, esta biotecnologia, esta luz que conecta eles a uma frequência superior. Eles precisam evoluir ainda para chegar nessa frequência e desenvolver esta alma ativa. Todos podem ter, só que depende muito também da constituição genética de cada raça. Por isso que a raça adâmica ela foi manipulada e criada com a ajuda do Enki, de sua irmã também, Ninhursag, com as 49 raças, para que surgisse na Terra
uma raça mais evoluída, mais aperfeiçoada. Foi isso que aconteceu. E qual é o papel do Anu, portanto, o pai dos Anunnaki? O que é que ele deseja da Terra neste momento? Bom, durante muito tempo, ele estava sempre presente, observando o que acontecia aqui na Terra, com a presença dos seus filhos aqui. Ele entregou a Terra para que os seus filhos colonizassem, explorassem a Terra. Não sabemos ainda o que de fato ele quer com a Terra, mas ele tem os seus locais de estadia, ele tem as suas bases, vamos dizer assim, em outras regiões, em outros mundos, inclusive em Nibiru, este planeta, este astro, né, que passa de tempos em tempos sobre a Terra, e este ser Anu, ele fica lá. E também tem suas bases nas regiões altas da Terra, em outras regiões da Terra, né? Mas não sabemos ainda o que de fato ele fez, né, no passado. As tábuas sumérias explicam algumas coisas na relação dele com os filhos, no momento que eles vieram para a Terra. Mas depois ficou uma lacuna, e nós não temos essas respostas ainda. Sabemos que ele está esperando que os seus filhos entrem num acordo e parem de brigar aqui na Terra. E ele é visto como o Anunnaki mais poderoso, né? O Deus, o Pai Celestial, aquele que fica sentado no trono sobre a Terra, né? Ele observa tudo o que acontece aqui. E o Anu, a gente não sabe ainda dizer qual é a relação dele com as 49 raças, como ele se relaciona com os Anunnakis aqui na Terra. Mas ele não está aqui, ele está fora. E, na tua opinião, o que é que aconteceu durante os 2 anos que passaram? O que é que aconteceu à humanidade durante estes 2 anos que passaram neste processo que nós temos vivido? Segundo nossas informações, dentro da agenda que a elite mundial, esse sistema oculto, possui para com a humanidade, os Anunnakis estão por trás. Várias facções dos Anunnakis estão por trás dessa agenda mundial, desse controle mundial, né? E eles queriam, mais uma vez, modificar o DNA do ser humano. Eles queriam adulterar o código genético do ser humano para que a humanidade ficasse dentro de uma programação física, genética e mental, espiritual, mais controlada por eles. E, ao mesmo tempo, eles queriam selecionar quem seriam aqueles mais fortes, que iriam sobreviver em termos físicos, né, e emocionais, e dizimar grande parte da população que não serve mais para eles. Eles lidam com o ser humano de uma forma que são trabalhadores. Eles acham que a humanidade são meramente escravos trabalhadores para eles, para fazer o sistema que eles construíram girar. E essa engrenagem dessa matrix, desse sistema que eles criaram aqui na Terra, depende de mão de obra escrava. Então eles querem agora aperfeiçoar essa mão de obra e querem que os seus escravos fiquem mais inteligentes, mais fortes. Eles não querem mais pessoas fracas, submissas. Isso já passou. Por isso que eles não vão mais utilizar da religião para controlar as pessoas, porque eles também utilizavam da religião, né? E agora isso vai mudar. Durante esses 2 anos que se passaram, nós tivemos aí uma tentativa de realizar um extermínio da população e uma modificação genética com a questão das... Então, houve uma intervenção. Os nossos amigos das 49 raças disseram que iriam interferir nesse processo. Por isso que não durou muito, era para se estender mais de 5 anos, 6, 7 anos esse processo. E foi interrompido, né? Existe um processo da humanidade também por trás disso, né? Muitas pessoas perguntam, mas Claro. como que isso é permitido? Por que nós temos que passar por isso? Como que seres mais evoluídos permitem que a humanidade seja escravizada? Existe uma razão, existe um processo evolutivo deste ciclo para a humanidade na Terra. E existe toda uma consequência de atos do passado, de créditos e débitos, né? Na lei Claro. De universal, equilíbrio. que está ainda ajustando essas frequências para que a humanidade dê esse salto quântico em termos de maturidade espiritual, dimensional também, que a humanidade precisa despertar. E às vezes tem que ser por um processo mais doloroso, tem que ser por um choque de consciência, para que as pessoas despertem e tenham noção de quem elas realmente são, o que elas estão fazendo aqui, para onde elas devem ir, né? Qual o real propósito da vida. E qual é a tua visão do futuro próximo da humanidade e o que é que vai acontecer? Os globalistas vão vencer ou vai manifestar-se uma era de libertação da humanidade? Que é isso que nós esperamos, não é? Sim, vai haver uma mudança. Nós estamos convictos dessa mudança,
não vai acontecer a vitória dos globalistas, desse sistema oculto, dessa elite que está no poder. Eles vão cada vez mais abrir espaço para que os seres de bem tenham a capacidade de fazer um movimento paralelo, não que eles vão deixar de existir, né? O outro Claro. lado. Eles vão continuar fazendo o movimento deles, só que foi feito um acordo e vamos conseguir trazer o conhecimento, tecnologias, trazer a verdade para despertar cada vez mais as pessoas. Até porque existe uma grande parcela de seres humanos na Terra hoje que não são seres humanos comuns, que não são pessoas da raça planetária. Este é o grande entendimento que nós temos que ter, porque nós não somos humanos escravos dos Anunnakis. Nós não fomos criados para serem submissos a esses grupos. Parte da humanidade, sim. Existem Sim. muitos espíritos encarnados que são da Terra, que são seres planetários, que estão encarnados na raça adâmica, evoluindo aqui. Porém, uma grande parcela de seres humanos são extraterrestres, dimensionais, faziam parte das 49 raças que desceram para a Terra e estão encarnados aqui na raça adâmica temporariamente. E achas que É esses isso que seres nós temos têm que... consciência ou não disso? Muitos não têm. A maioria está adormecida, vivendo uma vida de ilusão, sofrendo, né, na verdade, Sim. perdidos no mundo, porque não se reconheceram ainda como seres espirituais, dimensionais, que vieram de fora, estão em missão aqui, estão em compromisso na Terra. E o que é que tu achas que os vai fazer despertar, na realidade? Olha, é a dor, é esse choque consciencial, porque os dimensionais, os extraterrestres que estão encarnados na Terra, que vieram em compromisso, eles não têm outro caminho, eles não têm como seguir por uma trilha, por um caminho, por uma senda que vai conduzi-los para uma vida comum, planetária. Eles não conseguem. Ou eles entram em depressão, ou buscam dar cabo, né, dar fim à própria vida, ou não aguentam e começam a questionar, perguntar, buscar informação, e se perdem no mundo das drogas, no mundo da loucura, porque não encontram respostas. E há aqueles que despertam, aqueles que não aguentam, chegam num limite e acabam despertando. Porém, a maioria acaba caindo na maior armadilha que os Anunnakis criaram, que é a matrix religiosa, espiritual, né? Que quando as Sim. pessoas entram numa autossabotagem, elas se sentem despertas, mas não estão, elas estão ainda numa bolha. Rafael, dá-nos um exemplo. Que eu sei que Por tu exemplo, pessoas... passaste pelo Trigueirinho, pela comunidade do Trigueirinho, Exato. onde se orava muito, onde se rezava muito, e na realidade tu não te sentiste bem nesse sentido, porque estavas a sentir-te um pouco zombie, um zombie religioso. Fala-nos um Sim. bocadinho dessa experiência que te levou, no fundo, a despertar para uma outra realidade. Eu era uma pessoa que buscava sempre a conexão com Deus, mas de uma maneira muito mística. E muitas pessoas, quando despertam, acabam se conectando no viés religioso, no viés espiritual, que nós fomos condicionados a isso. Não é que seja ruim, não é que seja negativo, mas existem algumas armadilhas, algumas situações que aprisionam o ser humano nessa vida. E isso faz parte de uma manipulação também dos Anunnakis, Claro, dentro das religiões. sem dúvida. E muitas pessoas estão acreditando numa libertação após a morte, numa transcendência por vias de renúncia religiosa, abandonar o mundo, por se dedicar a uma vida monástica. Eu passei por isso. É positivo? Por um lado, sim, você trabalha muitos aspectos internos dentro de você. Uhum. Por outro lado, você acaba negando a sua realidade física, humana, material, e você não consegue manipular as energias para, Estás de a falar da fato, parte sexual, é isso? sim, parte sexual, a parte energética, a parte do desenvolvimento da mente, das nossas habilidades, tudo isso é negado, tudo isso é negligenciado, porque somente trabalhando o corpo e as energias físicas, junto com a mente, com o espírito e com as emoções, é que nós vamos conseguir, de fato, transcender essa vida material. Nós fomos enganados numa crença de que temos que negligenciar o corpo, a sexualidade, a vibração, as energias primordiais do nosso corpo e da nossa mente, em prol de um desenvolvimento consciencial, espiritual apenas. E não é bem isso. Uhum. Se nós desenvolvermos o espírito, perfeito, você vai se tornar um ser iluminado, você vai desenvolver aspectos morais, éticos, nobreza, consciência. E com certeza,
um dia após a morte, você estará num plano espiritual bem positivo, bem interessante, para que você fique vibrando numa frequência espiritualizada. Entretanto, o trabalho no mundo espiritual, ele é temporário. É temporário. Na verdade, ele é um intervalo da nossa evolução. Mesmo que você ascensione, mesmo que você atinja um nível de sabedoria, de iluminação, e não tenha mais débitos na Terra, o seu karma esteja bem equilibrado, né? Você pode sim passar para o mundo espiritual, que não são as dimensões que eu falei. O mundo espiritual é uma faixa vibratória da Terra, que se subdivide em 9 subplanos. Estes subplanos fazem parte ainda da terceira dimensão, da 3D. Não é a quarta dimensão, a quinta dimensão e assim por diante. As dimensões, elas são físicas e espirituais. O mundo espiritual em si, após a morte, ele não é físico, ele é extrafísico. Então, se eu perco o meu corpo, o meu espírito, estando evoluído ou não, ele vai se direcionar para uma faixa de frequência, dependendo do meu nível de vibração e de consciência. E ficarei lá por um tempo. Poderei reencarnar, se eu tenho ainda débitos e compromissos na Terra, eu tenho que voltar para a Terra, porque o compromisso e a missão é aqui, no planeta Terra, não é no mundo espiritual, é aqui. E nós temos que resgatar o corpo físico. Se eu ascensiono e atinjo um nível de consciência, de espiritualidade muito alta, eu permaneço lá, eu não preciso reencarnar. E eu posso trabalhar dos níveis espirituais, ajudando a Terra, ajudando a humanidade. É uma escolha que nós temos. Porém, um dia nós teremos que voltar, porque nós esquecemos algo aqui, que é o nosso corpo. Nós não podemos deixar o corpo. Este conhecimento, ele foi ocultado de nós, ele foi escondido de nós em todas as escolas de mistério, esotéricas, espirituais. Ninguém conseguiu trazer esse conhecimento que está velado em todas as escolas antigas. Nós vamos encontrar fragmentos na alquimia, em Sim. grupos esotéricos, mas não vamos entender de fato como é essa transmutação, esse prolongamento da vida, a manutenção do corpo para a gente atingir níveis superiores de existência. Os Muito maiores bem. mestres e sábios do passado não morreram, transcenderam a vida física para outras dimensões e estão vivos até hoje, como Claro. Jesus Cristo, né? Tu dizes que os investigadores do projeto Dáquila, projeto a que tu pertences, viajaram pelo mundo em busca das evidências das antigas civilizações. Qual é, na realidade, o vosso propósito? Este propósito de investigar antigas civilizações seria para resgatar a verdade, e não essa história que os arqueólogos, que os cientistas, que os historiadores contam para nós. Nós sabemos que todas essas antigas civilizações ao redor do mundo faziam parte de uma única grande civilização, que surgiu na Amazônia, na América do Sul, aqui no Brasil, conhecido como Ratanabá. Foi a primeira grande civilização da Terra. E de lá se expandiu. E essas grandes civilizações que nós conhecemos hoje, nós fizemos uma expedição em várias partes do mundo, inclusive para Portugal, Espanha, Turquia e outras regiões da Europa, justamente para encontrar as conexões desse antigo povo que esteve presente em toda a Terra. Uhum. E depois outros grupos se agruparam nessas regiões e viveram nestas bases, principalmente grandes construções em pedra. E nós fizemos muitas expedições ao redor do mundo para resgatar esse conhecimento, para resgatar as evidências, para que a gente possa trazer de fato a verdade sobre a história do mundo. A civilização de Mu, ou Império de Mu, espalhou-se pelo planeta, tal como tu dizes também, e deu origem a muitas colónias. Colónias estas que deram origem a muitas civilizações avançadas. São eles a quem tu chamas de Murios, porque tu chamas-lhes Murios. Murios. Não, não que nós chamamos, foram eles, nossos amigos, que disseram para nós em contatos físicos e verbais com nossos irmãos extraterrestres, gravados, filmados, eles disseram: a primeira civilização foram os Murios. Daí surgiu esse nome Mu.
a civilização de Mu, porque isso é um Ok. fragmento, né? Foi um fragmento dessas evidências antigas. Eles resgataram para nós o verdadeiro nome dessa primeira civilização da Terra. Portanto, aquilo que as pessoas chamam a civilização de Mu, o continente de Mu, é aquilo que vocês tiveram a informação que se chama Murios, é isso? Sim, E que exato. se espalharam pelo planeta, fizeram todas aquelas construções e arquiteturas de pedra megalíticas extraordinárias, inclusive no Japão, também em Okinawa, onde eu já estive, eles descobriram, perto de Okinawa, descobriram aquele templo submerso, não é? Que se julga pertencer a Mu, e inclusive fala-se que no Japão, apesar da atividade vulcânica, o Japão era um dos locais principais de Mu. Mas tu falas na Amazónia, que é isso que, pronto, nós sabemos que essas colónias estiveram situadas no Pacífico e depois espalharam-se para o planeta inteiro. Mas tu situa-las na Amazónia. Na verdade, começou na Amazônia. Tudo começou, a grande cidade estava e está presente na Amazônia, soterrada pelo dilúvio que aconteceu no passado. Então ela está lá ainda, intacta, intacta. A maior cidade do mundo. Que eu, quando estive no México, eu tive a oportunidade de estar com arqueólogos e, sobretudo, com a filha de um arqueólogo, em que ela me dizia que nesse local, porque eu fiquei nesse hotel, aliás, o hotel pertencia à família, e esse hotel era ao lado da pirâmide, da grande pirâmide Maia, não é? E ela, o que me dizia, no fundo, é que o pai dela, que era o arqueólogo, o tal arqueólogo conhecido, que já tinha escrito muitos livros, dizia que apenas um quinto daquilo que era o complexo Maia podia ser visitado pelo público. Tudo o resto era extensíssimo e estava, portanto, coberto pela selva e impossível Sim, de ser visitado. Portanto, eu acredito que na Amazónia, não é? Vocês também tenham algo assim, apenas uma parte, pelo menos por enquanto, está visível, ou vocês tiveram acesso, e a outra parte está soterrada. É isso assim? sim. São mais de 2.000 quilômetros de extensão, possivelmente. E o nível de profundidade de algumas partes varia, né? Algumas estão mais próximas, outras são mais fundas, mas existe uma grande cidade soterrada na Amazônia e nós descobrimos a localização dela, porque nossos amigos confirmaram para nós também, e nós temos o local exato das entradas e como revelá-la. Como é que foi feito esse contacto? Como é que isso aconteceu? Esse contato já existe há mais de 20 anos, 25 anos, iniciando com o presidente de Dáquila, Urandir Fernandes Oliveira, que desde criança, desde jovem, ele tem essa facilidade de interação física. Os seres contataram ele desde jovem e ele vem sendo treinado a estabelecer essa comunicação, esse contato físico e verbal. Não só isso, mas ele já foi levado várias vezes para a nave, para fazer algumas viagens, né? Eu Sim. mesmo presenciei uma dessas viagens que ele fez na minha frente, ele foi levado, né? Eu pude ver com meus próprios olhos isto. E nós estamos reunindo esse grupo no Brasil, o Dáquila, estamos expandindo para o mundo inteiro também, os núcleos, né? E estamos realizando um treinamento, uma preparação que os nossos amigos das estrelas passaram para Urandir, no qual todos que estariam presentes nesse trabalho deveriam se preparar para também alcançar essa frequência de contato físico e verbal. Por que é que tu dizes que Ratanabá era a capital do mundo? Porque eles disseram que lá era o centro, a primeira e a capital do mundo. Dentre todas as cidades em pedra, em construções antigas dos Morios, lá foi o centro, de onde tudo surgiu, se espalhou pelo mundo. E lá era a capital do mundo, porque haviam vários reinos espalhados na terra como base dos Morios. Sim, várias Vários colónias. reinados. Sim. Exato. Eles chamaram de reinos, né? Mas não esses reinos que a gente conhece hoje, deturpados. Eram os verdadeiros reinos da terra, num passado muito remoto. Só milhões de anos. E Ratanabá era o reino principal, que fazia conexão com o reino das montanhas, que ficava na região da Turquia, Anatólia, pegava toda a Europa, chegando até Portugal. E em Portugal vocês encontraram vestígios desse povo? Onde? Sim, em Portugal existem muitas construções dos Murios, os grandes fortes, Estrela,
Sei. Essas bases que vocês têm na Europa inteira, mas em Portugal existem muito mais construções fortes que foram vistos como obras até dos colonizadores que chegaram no Brasil aqui, mas não Sim, foram. sim, sim. Na verdade, eram construções muito mais antigas. Sim. Não foram construídas pelos europeus. Foram reformadas pelos Claro, europeus. É claro. diferente. Em Portugal, existe aquele poço, Quinta da Regaleira, né, Sei. que é em espiral. Ali era um ponto dos Murios. Muito antigo aquele local. Né? E outras construções em castelo, em bases de pedra, em construções que vocês têm. Né? Não me recordo agora a localização Sim, exata, sim, sim. mas esses fortes, esses castelos, esses pontos com túneis subterrâneos são dos Murios. Sim, E já foram vamos. ocupados por outros grupos também, né? Claro, Depois. claro. Porque era isso que eu te ia perguntar. Tu achas que os templários que tiveram e formaram a sua base em Portugal e fundaram Portugal e os descobrimentos tiveram acesso a esses conhecimentos dos morios? Sim, sim, porque eles tinham o contato. Os templários também tiveram interações diretas, não só com o conhecimento deixado por Jesus e Maria Madalena para os Sim, que apóstolos. eles defendiam, claro. Sim, os templários eram os defensores, eles estavam carregando esse conhecimento, eles não podiam deixar que outros grupos ligados a algumas facções do governo oculto na época e Sim, religiosos, né, sim, tomassem posse e destruíssem esse conhecimento. Então eles foram para Portugal, encontraram essas bases em pedra, esses locais e lá estiveram trabalhando esses vórtices de energia, sendo ativados, realizando seus contatos, porque eles tinham também interação e parceria com as 49 raças, receberam informação e conhecimento e deveriam deixar esse legado para a humanidade. Por isso que eles lutavam, né, contra todos os grupos que tentavam exterminar, não o grupo dos templários, mas o conhecimento que eles traziam, o segredo que eles estavam guardando, né, sem entre dúvida, outras coisas. sem dúvida. O que é o caminho de Peabiru? Tu falas também do caminho de Peabiru, eu já percebi, acho que já percebi o que é, mas os nossos espectadores certamente não sabem o que é o caminho de Peabiru. Esse caminho de Piabiru ele é mais conhecido aqui, na América do Sul, com este nome, porque ele ficou intacto nos registros históricos pelos grupos indígenas que restaram aqui no Brasil, no Paraguai, Bolívia, Peru. Então existe um nome conhecido como Pe-Aviru, Pe-Abiru ou Tape-Aviru, né? Que é um nome que significa o caminho sagrado, o caminho que leva às montanhas, o caminho que leva ao conhecimento. E esse caminho, ele existia em toda a Terra. Na Europa, ele depois foi adulterado como o caminho de Santiago de Compostela, né? Sim, Pelos cristãos, pelos grupos místicos que mudaram o nome do caminho real, que ele chegava até Portugal, e existem pontes submersas conectando Portugal, Espanha com as Américas, que estão submersas no Atlântico, essas pontes. Algumas foram destruídas, outras ainda existem, estão intactas, submersas nas águas. E esse caminho passava por todo o Oceano Atlântico, conectando os continentes. O que aconteceu foi que o nível das águas subiu e hoje nós temos quase tudo submerso ali. Nós não temos mais acesso a essa estrada, a esse caminho, essas tu estás a pontes, né? falar dos tempos da Atlântida ou de Lemúria. Também. Atlântida faz parte desse complexo de interconexão entre os continentes, principalmente aqui entre as Américas e a Europa, Uhum. tá? Sim, sem E a dúvida. Grécia. Temos cá muitos vestígios. Sim, só que eles disseram para nós que existiam as construções atlantes que estão submersas e outras ainda estão sob a superfície, né? Porque os atlantes também modificaram algumas construções ao redor do mundo dos murios, Sim, é né? verdade. Sim, Porque concordo também. a Lemúria, são descendentes dos murios, Sim, sim. entende? E os Atlantes foi outro grupo que chegou na Terra, são extraterrestres da Sim, que é constelação de posterior. Ofiucus, Que é posterior. posterior. Eles vieram de Ofiucus para a Terra e criaram suas bases aqui também. Só que eles disseram para nós que, na verdade, o que era o centro de Atlântida era uma grande nave, que estava pousada, instalada no meio do Oceano Atlântico e ela se conectava
a todas essas bases satélites desse local, e as pontes também. E esse centro da Atlântida era uma grande nave, que depois ela descia entre das águas e subia. Ela descia e subia. E ela foi embora. Ela não está mais na Terra. Ela não está mais aqui. Daí não encontrarem, ou seja, só encontrarem alguns restos, digamos, das fortificações e dos monumentos e da parte arqueológica da Atlântida no Oceano Atlântico. Porque Sim, em Miami, segundo os xamãs que eu conheci em Miami, eles dizem que Miami ainda tem restos da Atlântida, porque estava ligado também à Atlântida. Sim, sim, toda aquela região. Por isso que a América Central, a costa da América, né, ali tinham conexões. E o caminho de Piabiru percorria todas essas regiões, né, principalmente aqui no Brasil, mas todo esse caminho, toda essa estrada, essa malha viária, se conectava com a Amazônia, com Ratanabá e com todas as cidades dos Andes. Era um caminho que levava para esses locais, né? E Eu sei fazia que nos conexão com a Açores, Europa. eu sei que nos Açores, nas ilhas dos Açores, em Portugal, encontraram vias ciclópicas de pedra ainda, que eles não sabem como explicar e dizem que são reminiscentes da Atlântida. Pode até, Ah, dos talvez Murios, tenha a ver com o Mu, não é? Porque muito os mais antigo. Murios, como tu lhes chamas, o Exato. povo de Mu, ele construía digamos, essas estradas ciclópicas de pedra. Sim, porque o que acontece? Os Murios, eles podiam voar, eles tinham Sim, vimanas, naves, eles podiam sobrevoar sobre a Terra. Eu estou falando muito antes dos Anunnakis, dessas sim, sim, raças sim, sim. Isso é muito modernas de hoje, anterior, sim. muito anterior. Os Murios, eles também tinham tecnologia muito avançada, muito avançada. Não só a tecnologia aérea, mas como tecnologia de construção. Eles Sim. usavam as pedras justamente para que isso pudesse perpetuar na história e não ser destruído, para que durasse muitos anos, né, essas construções em pedra. E eles deixavam ali conhecimento, registros, tudo guardado nessas bases em pedra. E essas bases em pedra faziam conexão com túneis subterrâneos que interligavam também toda a Terra. E o caminho, a estrada de Piabiru, ou o caminho real, o caminho dos Murios, o caminho dos deuses, a estrada foi mapeada em cima da malha magnética da Terra, das linhas magnéticas da Terra. Então, todo esse caminho percorre os vórtices de energia. E nos principais pontos nevrálgicos, eles construíram as bases estrela, os fortes estrela, Uhum. em toda a Terra. Vórtices para manutenção e sustentação da energia da Terra. Esses fortes estrela. Isso Pois é ainda muito não tive a interessante. oportunidade de ir a esse forte que existe no sul de Portugal, mas em breve irei para sentir Sim. e ver com os meus olhos também e sentir o que é que se manifesta lá.